Bom, em continuação agora, nós iremos estudar então alguns versículos, não todos, de Lucas capítulo 22. A gente vai ver ali o que ocorreu, né, na crucificação, a gente vai ver momentos ali antes da crucificação, vamos falar da crucificação e depois, né, comentar um pouco sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Nós vimos nos estudos anteriores, né, duas passagens da Bíblia lá no Antigo Testamento. Nós consideramos ali a passagem de Salmo 22, do versículo 1 ao 18, né, ali uma profecia que mencionava, né, falava sobre a pessoa do Senhor Jesus, né, o Messias, o prometido, o Filho de Deus. Ali fala o que ocorreria, né, de fato, na cruz anos mais tarde com o Senhor Jesus. Vimos também uma outra passagem de Isaías 53, mesma coisa ali, né, fala ali sobre o sofrimento do Senhor Jesus, né? O motivo, a razão pelo qual ele morreu, ok? Então nós estudamos nessas duas passagens e agora Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 1 diz o seguinte: Estava próxima a festa dos pães asmos, chamado Páscoa. Procuravam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Então, quando a gente pega, né, os evangelhos, ali a gente vê Mateus, Marcos, Lucas e João. Independente do evangelho que nós estivermos lendo, nós vamos ver sempre ali o nascimento do Senhor Jesus, o ministério, o seu trabalho, as curas, os milagres, os ensinos do Senhor Jesus. Vamos ver também a crucificação, o motivo, a razão pelo qual ele veio, e a ressurreição dele ao terceiro dia. Então os evangelhos falam, narram da pessoa do Senhor Jesus. Nós estamos então em Lucas, e logo no versículo 1 e o 2 que nós acabamos de ler aqui, fala que estava próximo na festa dos pães asmos, chamado Páscoa. Vocês lembram de estudos anteriores também? Nós estudamos Êxodo no capítulo 12, não o capítulo inteiro, nós lemos ali alguns versículos, e ali a gente vê Deus instituindo a Páscoa. Ali um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito. Ele tinha que ser pego no 10º dia, observar ele até o 14º dia. No crepúsculo da tarde, aquele cordeiro ele era morto, imolado. Houve ali o que? Derramamento de sangue. Ali foi um meio, uma maneira ao qual Deus preparou para poupar a vida de quem? Dos primogênitos. E era para fazer comemorar, né, vamos dizer assim, essa festa por estatuto perpétuo. Então, ano após ano, o judeu, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles comemoravam esta festa. Então, estava próxima a festa dos pães asmos, chamado Páscoa, que é exatamente esta festa. E o que está acontecendo ali? Os principais sacerdotes, né, os escribas, os fariseus, os saduceus, aquele grupo religioso que ficava sempre questionando, murmurando, colocando o Senhor Jesus Cristo à prova. Então, este grupo de pessoas estão pensando, como que nós iremos fazer para tirar a vida de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então, está aqui os primeiros versículos mencionando e falando sobre isso. Então, isso aqui nós estamos momentos antes da crucificação. No versículo 3 diz o seguinte: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então lhe alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou em buscar uma boa ocasião para lhe entregar sem tumulto. Ou seja, eles estão ali pensando, como é que nós iremos capturar, pegar o Senhor Jesus sem causar tumulto? Porque quando nós lemos, né, os evangelhos, a gente vai ver que o Senhor Jesus Cristo ele era seguido por uma numerosa multidão, uma grande multidão seguia. Então, falando assim, como que nós vamos capturar ele sem causar tumulto, confusão? Satanás, ele entrou em Judas. Judas, ele era, né, um dos 12 escolhidos pelo Senhor Jesus.
Quando nós lemos este versículo 3 de Lucas 22, nós vemos que Satanás ele entrou, ele possuiu o que? Judas. E Judas foi lá conversar com quem? Com os religiosos, com as autoridades daquela época para entregar o Senhor Jesus sem tumulto. É o que está dizendo o texto aqui. Agora, o que nós aprendemos aqui é que mesmo Judas, estando ao lado do Senhor Jesus Cristo, vendo os milagres, vendo os ensinos, vendo as curas, vendo o Senhor Jesus Cristo salvando pessoas, mesmo ele estando com ele ao lado, o que ele faz? Ele não se apropria de salvação. Como que eu sei disso? Porque Satanás ele entrou em Judas. Ele entrou em Judas chamado Iscariotes, que era um dos 12, né? O que está no versículo 3 aqui de Lucas 22. Com isso a gente entende, fica claro, é evidente que ele nunca se apropriou de salvação. Nunca o Espírito Santo de Deus veio habitar em Judas. Ele estava ao lado do Senhor Jesus Cristo, mas o que ele faz? Ele negligencia, ele descarta, né, a presença de Deus em sua vida. E ele não foi salvo, ele nunca foi perdoado, ele nunca entendeu o Evangelho. Agora, por que eu estou falando aqui de Judas para você neste estudo? Você que está me assistindo por essa série de vídeos, nós estamos dizendo em alto bom som, desde o início, que todo ser humano, por causa do pecado, se torna o quê? Um inimigo de Deus. O pecado nos separa da presença de Deus. Todos nós somos maus aos olhos de Deus, nós somos pecadores. E analise com cuidado a tua palavra, né? A Bíblia, que se encontra talvez em tua casa. A gente já falou isso aqui. Adão e Eva, eles pecaram uma única vez diante de Deus. E este único pecado já foi suficiente para separar o homem da presença de Deus. Por que isso ocorre? Porque Deus ele é um Deus santo, puro, perfeito. Ele odeia, abomina, detesta o pecado. Ele não pode conviver com o pecado. E nós, seres humanos, nós tornamos o que diante de Deus? Pecadores. E é exatamente o pecado que nos separa de Deus. A boa notícia é, nós estamos falando aqui do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele foi até a cruz do Calvário para pagar a nossa dívida. A dívida que nós estamos devendo para com Deus, ele pagou na cruz, ele saldou essa dívida. Então ele veio aqui justamente para quê? Para servir, tomar o nosso lugar. Através da cruz nós temos paz para com Deus. Através da cruz nós temos o nosso problema do pecado para com o Senhor resolvido. Eu estou dizendo para você que está me assistindo em alto bom som, que salvação está na pessoa do Senhor Jesus. Sem Ele não existe salvação. Não tem outra forma, não existe outra maneira de termos os nossos pecados cancelados, pecados passados, presente e futuro, a não ser na cruz. Então, através da cruz, nós um dia estaremos na presença de Deus. Judas, ele ouviu, ele estava, né, ao lado do Senhor Jesus na época. E o que ele fez com o Senhor Jesus? Ele negligenciou tão grande salvação oferecida por ele. E a gente vai ver que mesmo, né, depois de Judas trair o Senhor Jesus Cristo, a gente vai ver que ele traiu o Senhor Jesus Cristo com um beijo. E mesmo na hora final, vamos dizer assim, ainda Jesus Cristo faz uma pergunta para ele. A Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem, ou seja, o Messias, o prometido, o Filho de Deus. Ou seja, mesmo nesta hora, ele está levando Judas a refletir o que ele está fazendo, talvez tentando levar ele ao arrependimento. Judas esteve ali, né, a um passo de entrar pela porta estreita. E o que ele faz? Ele diz não para o Senhor Jesus Cristo. Ele vira as costas. Ele não quis obter salvação. E talvez você que está me assistindo tenha já ouvido falar do Senhor Jesus Cristo. Já ouviu falar, né? Talvez já estudou, ouviu várias mensagens, mas ainda não tomou uma decisão
ao lado de Deus. O que nós estamos dizendo agora no final desses estudos, né, a gente está quase finalizando, que para sermos salvos é através de arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo e ponto final. Não mexe, não tira nada disso, não acrescenta nada. Isto é o Evangelho. Arrependimento e fé no Senhor Jesus. Judas disse não para o Senhor Jesus. Este pobre homem está hoje no inferno, em tormentos. Por quê? Negligenciou, ele não quis salvação. E você que está me assistindo, o que te levou a fazer essa série de vídeos? O que te trouxe, né, até este presente momento? Não faça ou não tenha a mesma atitude de Judas. Talvez você tenha ouvido falar do Senhor Jesus, mas ainda não se apropriou de salvação, não depositou fé, confiança única e exclusiva no Senhor Jesus, e ainda está longe, separado. Deixa eu me dizer uma coisa para você que está me assistindo: cuidado, cuidado. A gente não sabe quando a morte vai nos pegar. No momento nós estamos com saúde, com vida, cheio de vigor. No outro momento a gente está num leito de hospital ou num cemitério. É muito frágil, vamos dizer assim, o nosso corpo. É uma máquina, vamos falar assim, incrível. A gente consegue aprender, discernir, a gente realiza coisas por meio do corpo. É incrível, né, o corpo do ser humano, mas ao mesmo tempo frágil. A gente pode contrair uma doença, a gente pode sofrer um acidente, né, e a morte pode nos pegar facilmente. E se você morrer sem antes entrar pela porta estreita, sem antes crer no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o preço que você vai pagar é altíssimo. É lago de fogo pelos séculos dos séculos. Deus, ele tem oferecido uma segunda chance ao ser humano. A gente se encontra morto para com Deus por causa dos nossos pecados. A gente já desobedeceu a Deus uma vez lá no Jardim do Éden. A gente já se encontra separado de Deus. Mas Deus, ele é rico em misericórdia e tem oferecido salvação através do Senhor Jesus. Uma segunda oportunidade para o homem. Agora, negligenciar, descartar a presença de Deus em nossas vidas, descartar o que o Senhor Jesus Cristo passou por nós na cruz, bom, aí infelizmente não há mais solução nenhuma para nós. A gente irá mesmo pagar essa dívida no lago de fogo. Então, o que é o Evangelho? Uma boa notícia. A boa notícia é: você não tem que ficar separado eternamente da presença de Deus. Alguém pagou a tua dívida, certo? E esses versículos aqui, nós estamos aqui momentos antes da crucificação. E aí do versículo do mesmo capítulo, do versículo 14 até o versículo 18, nós vemos que Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos ali, eles comemoram o que? A última Páscoa. Por que a última? Porque lembra daqueles estudos anteriores, por exemplo, a instituição da Páscoa, Êxodo capítulo 12, que a gente acabou de mencionar? Não era ano após ano, não era para eles estar, né, fazendo aquela festinha que foi instituída lá em Êxodo capítulo 12? Eles estão aqui agora, na mesma época, comemorando a última Páscoa. Por que última? Porque o Cordeiro de Deus, o Messias, o prometido, né, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele vai ser crucificado, morto. Ele é o Cordeiro, né, prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aquela promessa feita por Deus ali em Gênesis 3,15 está sendo cumprida aqui nos evangelhos. Da descendência da mulher nasceria quem?
Jesus Cristo, que seria o quê? O Cordeiro, o Messias, o prometido Filho de Deus que morreria em nosso lugar. Então, através da morte do Senhor Jesus Cristo, ele abre então uma porta, um caminho para que nós, pecadores, pudéssemos ter então acesso à presença de Deus. Então eles comemoram a última, porque o Senhor Jesus Cristo já ele vai o quê? Ser morto e crucificado. Do versículo 19 ao versículo 23, eu não vou estar lendo, mas a gente vê após a última, né, comemoração da última Páscoa, a gente vê o Senhor Jesus instituindo agora a ceia. O que é a ceia? É o partir do pão e o tomar do vinho. Então era para os discípulos, né, pessoas salvas, pessoas convertidas, pessoas que entraram pela porta estreita, pessoas que se apropriaram de salvação. Então este grupo de pessoas, eles vão agora fazer o quê? Comer do pão e beber do vinho. E o que isso significa? Era para eles fazer isso em memória, né, do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Pão representava ali o quê? O corpo do Senhor Jesus Cristo. E o vinho, né, o sangue que foi derramado de alto a baixo a nosso favor. Então, toda vez que a gente vê grupos de pessoas, né, reunidos, eles estão o quê? Lembrando, trazendo em memória tudo que o Senhor Jesus Cristo passou na cruz por nós. É uma reunião agora de adoração, de agradecimento, né, ao Senhor, certo? Então ele institui a ceia. Por isso que nós vemos nos dias de hoje, né, algumas igrejas locais comemorando ao domingo a ceia do Senhor, né? Ela foi instituída pelo Senhor Jesus e ele fala, né, fazer isso em memória de mim. Por isso é praticado então aqui a ceia em algumas igrejas locais. Aí depois disso a gente vê o Senhor Jesus Cristo. A gente vai pular aqui alguns versículos agora. Em Lucas capítulo 22, versículo 44. Eu sublinhei aqui na minha Bíblia para estar lendo aqui. Como eu já disse, a gente está aqui momentos antes, né, da crucificação. O que está acontecendo ali? A gente vê no versículo 44 de Lucas 22 as seguintes palavras: estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então Jesus Cristo, ele está aqui no Getsêmani, ele está orando, ele sabe exatamente o que vai acontecer com ele, ele sabe que vai ser morto, ele sabe que vai ser humilhado, castigado, ele sabe o que ele vai passar, né? Vai passar por vergonha, por humilhação, ele vai ser bastante castigado pelos soldados ali, pelo ser humano, né? Naquela época ali. Ele sabe disso, Deus, né? O Filho, em sua onisciência, ele sabe exatamente que vai acontecer. Por isso que ele está em agonia e ele está orando de forma ainda mais intensa. Agora, será mesmo que ele está em agonia, né? Em estado assim de aflição, porque ele vai sofrer fisicamente? Poderíamos dizer que sim, mas tem algo a mais aqui. O peso, a ira de Deus já está pesando sobre ele aqui. Ele sabe que não vai ser fácil para ele. O castigo que eu merecia, que todos nós merecemos, vai ser derramado, descarregado sobre a pessoa do Senhor Jesus. Agora, eu lhe pergunto, o que o Senhor Jesus Cristo tinha a ver com o meu problema? Ou com o teu problema? Qual é a resposta? Não tinha nada a ver com a gente. Ele avisou, ele notificou, Deus falou em alto bom som, Deus disse em alto bom som: não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, certamente
morrerás. Então ele deu uma ordem clara, direta, nós desobedecemos. Se Deus virasse as costas para o ser humano, ele ainda continuaria sendo exatamente quem ele é. Um Deus santo, um Deus puro, um Deus justo, um Deus de equidade, um Deus de amor. Ele não mudaria. Por quê? Ele avisou, ele notificou. Aí nós, seres humanos, pegamos e erramos diante dele. Agora ele pega e oferece o que havia de melhor no céu. Então ele deixa a sua glória, o seu poder, sua grandeza. Ele se fez homem aqui na terra, se fez abaixo dos anjos, justamente para servir, tomar o nosso lugar. O castigo que nós merecíamos, que eu merecia, está sendo agora o quê? Derramado em quem? Na pessoa do Senhor Jesus. E ele sabe exatamente o que ele vai ter que passar para nos dar uma segunda oportunidade, nos dar uma segunda chance. Aí a gente pega e negligencia tão grande salvação. O Senhor Jesus não tinha nada a ver com o nosso problema. Aí depois, se a gente se encontrar separado, longe, no lago de fogo, separado eternamente, sofrendo pelos séculos dos séculos, será que a gente vai ter moral, né, para falar que Deus foi injusto conosco? Né? Qual a resposta? Ele não está sendo injusto. Mesmo a gente se tornando pecadores, ele oferece uma segunda chance para a gente. E aqui a gente já vê ele em estado de aflição, né, de agonia, está orando de forma intensa. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu não sou médico, mas eu já vi médicos explicando aqui o porquê que isso ocorre. Então a agonia, né, a aflição do Senhor Jesus Cristo, ela foi muito intensa. Então acontece, né, que aqueles microvasinhos, né, que a gente tem sobre o corpo, né, abaixo da pele ali, eles começam então a estourar, ter micro lesões ali, né, por causa dessa agonia, né, dessa aflição que ele está ali sentindo em momentos antes da crucificação. Talvez, se você quiser maiores detalhes, como eu disse, eu não sou médico, mas no YouTube, né, tem explicações médicas, né, sobre o que ocorreu aqui neste versículo 44. Depois você vai lá e dá uma pesquisada, mas a coisa aqui está bem grave, vamos dizer assim, bem intensa para o lado do Senhor Jesus. Lembrando, e sabedores, que ele não precisava disso, mas ele decidiu fazer ou passar por tudo isso para nos oferecer o que? Salvação. Capítulo 23 agora, versículo 1. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então a gente vê que depois que ele termina ali de orar, se você continuar lendo, né, os versículos do capítulo anterior, você vai ver que ele foi preso mesmo, né? Judas chega ali, trai ele com um beijo, entrega o Senhor Jesus Cristo. Ele foi capturado e levado para onde? Para o Sinédrio, né? Para Pilatos. Então está lá, né, na Assembleia, levantaram-se todos da Assembleia e Jesus, né, está agora diante de Pilatos. E eles fazem ali algumas, né, acusações diante de Jesus Cristo, diante de Pilatos. Eles acusam o Senhor Jesus Cristo de quê? De vedar pagar tributo. Fala que ele está alvoroçando, né, ou pervertendo a nação, e por ele também ser Cristo, por ele afirmar ser Cristo o Rei. Então, 3 acusações aqui. Agora, vedando pagar tributo, vamos pensar nessa, primeiramente. Será que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando isso, que não era para pagar os devidos impostos? Qual é a resposta que nós temos para isso? Mentira. O Senhor Jesus, né, ele foi até questionado em relação a isso,
E o que ele fala ali na ocasião? Né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que ele está ensinando com isso? Não, a gente deve sim, né, pagar o tributo, a gente não deve negligenciar, né, este fato, essa obrigação como cidadãos. Então ele não estava vedando pagar tributo. Né? Uma outra acusação, pervertendo a nação, alvoroçando, né, criando bagunça. Será que o Senhor Jesus Cristo fazia de fato isso? Uma outra mentira. O Senhor Jesus Cristo, um homem reto, íntegro, puro, perfeito, sem mancha, sem erro, sem falha nenhuma, né? Um homem totalmente de ordem. Não pervertia a nação em hipótese nenhuma. Isso também era uma inverdade. E ele também afirma ser ele o Cristo, o Rei, o Senhor Jesus Cristo. Ele disse isso, ele disse mesmo, né? E ele não é o Messias, ele não é o Filho de Deus, ele não é o prometido. Ele é mesmo, ele não estava mentindo. Mas para esses religiosos, ele via o Senhor Jesus Cristo como um charlatão, né? um Zé Ninguém, né? Uma pessoa qualquer. Eles não entenderam quem era de fato o Senhor Jesus Cristo. Quem era de fato, né, a pessoa de Deus aqui, Jesus Cristo, o Filho. Né? Eles não entenderam isso. E você? Né? Tem entendido o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer aqui? Você tem entendido quem ele é mesmo de fato? Você sabe por que ele veio aqui, o real propósito? Ele veio exatamente aqui para quê? Para servir, para pagar a tua dívida. Foi para isso que ele veio aqui. Ele veio aqui com a finalidade, buscar e salvar quem? Os perdidos que somos nós. Você crê nisso? Você entende isso? Espero que você esteja também entendendo isso. E não somente entendendo, que você possa se apropriar da salvação, crer mesmo de fato, se entregar ao Senhor Jesus Cristo e dizer, não, tu és o meu Senhor e Rei. Eu vou ser teu agora. Eu entendi exatamente quem eu sou diante de ti. Né? Um pecador, um transgressor, um fora da lei, vamos dizer assim. Eu erro, eu falho. Né? Isso se chama o quê? Arrependimento. E creio unicamente no Senhor Jesus. Né? É o que esperamos que você tome, de fato, essa posição, essa atitude em relação a Jesus Cristo e creia nele de fato. É o nosso objetivo aqui dessa série de vídeos aqui, ok? Então nós vemos aqui, então, voltando para o texto, o Senhor Jesus Cristo aqui momentos antes da crucificação sendo acusado aqui de forma falsa. Eles começam aqui a apresentar inverdades ao Senhor Jesus. Depois de Pilatos ali, né? Ele é levado também para Herodes. Herodes interroga o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não abre a boca diante de Herodes, devolve ele para Pilatos. E depois eu vou ler aqui alguns versículos. E o que acontece aqui? A gente vê o Jesus Cristo, né, a pessoa de Deus, diante dessas autoridades, e eles estão ali escarnecendo o Senhor Jesus Cristo. Não estão demonstrando a ele o devido respeito, a devida reverência. Eles estão já maltratando o Senhor Jesus Cristo, né? Os soldados, aquelas pessoas estão zombando dele. Enfim, a justiça não está sendo feita aqui na mão destes governadores aqui. E se tratando de justiça, o que nós temos, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, né? A gente vê também injustiças sendo feitas, né? A lei, vamos dizer, aqui no Brasil, ela não funciona muito bem. É a ordem a favor da desordem. E é o que está basicamente acontecendo aqui, né? Essas autoridades estão o quê? Negando, né, a justiça e estão levando o Senhor Jesus Cristo aqui à humilhação e vergonha, né? Estão zombando dele, batendo nele. E no versículo 20 do capítulo 23, vou ler aqui alguns versículos para vocês entenderem melhor o que está acontecendo.
Depois de serem apresentados, né, essas autoridades, no versículo 20, diz o seguinte: desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender-lhes ao pedido. Então, eles foram Jesus Cristo foi levado primeiramente, né, diante dessas autoridades, Pilatos, e depois, por consequência, Herodes, né? E a gente vê que eles viram que de fato o Senhor Jesus Cristo era inocente e que não havia maldade no Senhor Jesus Cristo. Não havia crime nenhum, né, que o levasse a ser castigado. Mas o que acontece? Pilatos, ao invés de soltar o Senhor Jesus Cristo para que a justiça fosse feita, o que acontece ali? Ele quer ficar no meio do muro, né? Ele sabe que o Senhor Jesus Cristo não cometeu nenhum crime, não fez nenhum mal, né? Não havia acusações que o levasse a merecer castigo. E geralmente o que acontecia era mais ou menos o seguinte: ou a pessoa era castigada e depois solta, ou então a pessoa não era castigada, mas crucificada. E o que acontece aqui? O Senhor Jesus Cristo ele passa pelas duas coisas ou situações. Eles castigam o Senhor Jesus Cristo, certo? Eles batem nele, arrebenta com o Senhor Jesus Cristo. E se a justiça fosse feita aqui, o que aconteceria? Logo, eles teriam que soltar o Senhor Jesus Cristo, porque ele já está pagando por um crime, vamos dizer assim, ao qual ele já não cometeu. Mas as pessoas, né, as autoridades, né, os religiosos, o clamor daquela população, o que eles estão querendo? Eles estão querendo crucificar o Senhor Jesus Cristo, matar ele mesmo. Eles começam a gritar e falar em alto bom som, né? Crucifica-o, crucifica-o, mesmo depois de ter já apanhado, né? Deram uma surra no Senhor Jesus Cristo com chicotes ali. E o clamor desta população aqui fala mais alto. E o Senhor Jesus Cristo, então, foi entregue àquelas pessoas e ele foi mesmo crucificado. E aí a gente continua lendo, né, o Evangelho aqui de Lucas, no mesmo capítulo 23, a gente agora está indo para o versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Então o Senhor Jesus Cristo, neste versículo aqui, a gente vê ele então agora sendo crucificado, né? Ele vai ser morto mesmo. Então eles batem no Senhor Jesus Cristo, acaba com as costas dele com aqueles chicotes, né? Aquele chicote repartido em tiras, ali tinha metais, né? Pontiagudos, osso, né? Alguma coisa pontuda, né? Então eles batiam aquele chicote nas costas das pessoas, né? Que estava sendo castigada, no caso aqui o Senhor Jesus Cristo, aquelas pontas, né? Aquele chicote, ele entrava, vamos dizer assim, na pele ali, né? E eles puxavam, né, aquele chicote. E o que acontecia? Abria estradas, né? Abria a carne da pessoa. No caso aqui, o Senhor Jesus Cristo, é o que diz Salmo, né? Abriram sulgos, ou seja, estradas nas minhas costas. E o Senhor Jesus Cristo passou por tudo isso justamente para mudar a nossa situação, nos dar uma segunda chance aqui. Então nós estamos aqui considerando então aqui alguns versículos antes, né, do que acontece antes da crucificação, e aqui neste versículo a gente vai ver que ele foi de fato crucificado. Agora, por que ele faz tudo isso? Eu vou terminando este vídeo aqui com um versículo que eu vou citar. Aliás, eu vou citar 2 versículos aqui, se encontra no Evangelho de João, e depois
eu vou fazer uma segunda parte. Uma segunda parte do vídeo. Então, eu vou terminar lendo 2 versículos. O primeiro deles se encontra em João, capítulo 5, versículo 24. Como eu já disse, nós estamos estudando sobre a crucificação. João, capítulo 5, versículo 24, lá diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, este versículo está dizendo o seguinte: se a gente crê no Senhor Jesus Cristo, se a gente crê na cruz do Calvário, tudo que ele passou, né, tudo que ele sofreu a nosso favor, o que o versículo fala aqui? Que você tem vida para com Deus. Essa palavrinha tem, ela está no passado, presente ou futuro. Se a gente for analisar aqui, ela está o quê? No presente. Então é aqui, é agora que você resolve o teu problema para com o Senhor. Não é depois. Então, se a gente crê no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o versículo está dizendo aqui em alto bom som que nós temos vida para com Deus. Você tem vida e vida eterna. O versículo fala assim: passou da morte para a vida, ou seja, nós nascemos, como eu já mencionei em vários estudos anteriores, nós nascemos mortos para com Deus. Estamos separados. O nosso problema para com o Senhor se chama pecado. Estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, isso muda totalmente. O versículo está dizendo que nós temos vida e vida eterna ao lado de Deus. Nós temos vida e vida em abundância. Então, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo aqui em tempo oportuno, antes de morrer, nós temos paz para com Deus. E se a morte nos pegar, mas se nós temos Cristo como o único e suficiente Salvador, nós temos a garantia de Deus, certo? Que nós iremos sim para o céu, nós estaremos com Ele, na presença dEle eternamente. Não porque nós somos bons, não porque somos melhores, não porque nós somos diferentes, mas é nos méritos do Senhor Jesus Cristo. E eu vou terminar, né, em João, capítulo 14, e o versículo 6. Lembra do nosso primeiro estudo? Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, ele fala: entrai pela porta estreita. Aí ele fala de 2 portas, de 2 caminhos e de 2 destinos. Ele fala: porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para o inferno ou para a perdição, e são muitos os que têm entrado por essa porta. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos ou são raros os que têm acertado com este caminho. Então eu te pergunto, você vai ser vai estar junto com a grande maioria, né, no caminho largo indo para o inferno, ou você vai ser um desses poucos, desses raros que vai acertar com o caminho? João 14, versículo 6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fala que o caminho, que a porta que vai conduzir nós à presença dele é o quê? É ele. Entenderam o Evangelho? Isto é o Evangelho. E nada mais. Não é a igreja. Não é ser uma pessoa bonzinha, ou ser um cidadão de bem, pecar o mínimo possível, né? Aí o Senhor vendo a nossa conduta, o nosso dia a dia aqui, aí Ele vai nos dar vida. Não é assim que Deus salva uma pessoa. Nunca foi. É através do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando então o que? A crucificação, tudo que Ele passou por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância na presença de Deus. Eu estou dizendo aqui que o caminho que vai conduzir você à presença de Deus é o Senhor Jesus. É Ele, não é a religião. Espero que você tenha entendido. Leia de novo estes versículos, né? João 5 e 24, João 14, aí versículo 6, e há vários outros, né? Por exemplo, no Evangelho de João, João está repleto, né, de versículos aqui dizendo que é através
de crer no Senhor Jesus Cristo, teremos paz para com Deus. Então é isso. Espero que você tenha entendido o estudo de hoje. Espero que não somente entendido, né, mas que você possa se apropriar da salvação. Crer mesmo de fato em Deus. Deus conhece o teu coração. Sabe se de fato você tem crido nele ou não. E se isso é uma coisa genuína na tua vida ou não. Espero que você tome uma decisão ao lado dele antes que seja tarde. Espero que você tenha entendido. E bons estudos e até o próximo, na permissão de Deus. Até lá.